Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para o primeiro dia de culto desse ano? Amém? Você pode dizer assim comigo: eu creio. E sabe qual que é a boa notícia? Tudo é possível àquele que crê. Amém? Se tiveres fé, assim como o Senhor disse para aquele pai de um menino horrivelmente atormentado, Ele disse: se podes crer, se podes crer. Nós vamos começar o nosso ano com uma série de 3 mensagens que nós vamos intitular como a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade. Muito tem se falado sobre verdadeira espiritualidade, mas o Espírito Santo nesses dias de dezembro, eu tenho orado muito sobre o que compartilhar com a igreja. Eu acredito que nós precisamos retornar uma consciência do que é ser um cristão, do que é a vida da igreja, do que é a espiritualidade. Então nós vamos começar uma série hoje que vai nesse domingo, no outro e no próximo. Serão 3 domingos onde nós vamos olhar para as Escrituras e compreender a verdadeira espiritualidade à luz da palavra. Por que, pastor, começar o ano falando sobre verdadeira espiritualidade? Porque de fato nós estamos necessitados de ter como essência a vida espiritual para se viver a vida natural. O homem espiritual é aquele que vive bem a vida natural sobre a vontade de Deus. Ser espiritual, antes de mais nada, é ser um bom homem, é ser uma boa mulher que vive no temor do Senhor. Às vezes nós pensamos que espiritualidade é apenas uma questão de oração, jejum, né? Mas a espiritualidade é a manifestação, a expressão da obra que Deus operou em você, na sua vida cotidiana, na sua vida normal. Então, o quanto nós precisamos disso, o quanto nós carecemos disso, de expressar a vida de Deus em todos os ambientes que nós vamos estar por esse ano. Então a minha oração, a minha intercessão é para que você, sim, seja um homem e uma mulher espiritual. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Sabe por quê? Porque o homem espiritual, ele discerne. Discernir é compreender, discernir é entender. Ele entende todas as coisas. Às vezes você não está entendendo coisas que Deus está fazendo. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Se tem uma coisa que se discerne espiritualmente, é disciplina de Deus. Alguém aqui sabe quando Deus está te disciplinando? Sabe, né? Sabe? Entender que Deus está nos disciplinando é uma competência espiritual. Deus está tratando comigo, Deus está me disciplinando. E sabe de uma coisa? Deus disciplina aquele quem Ele ama e aquele a quem Ele tem por filho. Se nós não somos filhos de Deus, e há pessoas que não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, porque ser filho de Deus, conforme João 1,12, é um poder que Cristo concede quando se crer nele. Então a disciplina Deus dá àqueles a quem Ele tem por filho. Por quê? Você disciplina o filho dos outros? Sim ou não? Então ninguém disciplina o filho dos outros. O Senhor disciplina somente os seus filhos. Amém? Mas aí nós temos que estar atentos à disciplina do Senhor, porque toda disciplina tem uma correspondência, toda disciplina tem uma resposta. Que Deus encontre nessa manhã um coração fértil, amém? No seu coração. Nós temos 4 tipos de corações na palavra do semeador. E o coração, que é uma terra fértil, a palavra gera fruto. Amém? Eu quero convidar você, antes de lermos o texto, a nós orarmos. Eu não sei como você passou esse dezembro, se mais comendo do que orando, ou se mais orando do que comendo. Jejum eu tenho certeza, que a grande parte não fez jejum. Mas aí tá aí, janeiro está aí, tem 31 dias, janeiro? 31 dias, tem 31 dias para você encontrar
Já se passaram 5, né? Alguns aí para jejuar. Quero ressaltar a importância do jejum, irmãos. O jejum faz você enxergar as coisas de Deus como em nenhum outro momento. Amém? Mas sei que é difícil, uma mesa farta, a família reunida, você está de jejum, né? Jesus disse aos seus discípulos também assim: enquanto o noivo está aqui, não tem por que vocês jejuar, né? Enquanto o ano novo e o Natal está acontecendo, você está glorificando a Deus, reunindo a família, não tem por que jejuar. Mas quando o noivo é retirado, ele disse: agora vocês vão ter que jejuar. Amém? Jesus esteve 33 anos em jejum do céu. O que é nós estarmos alguns dias, algumas horas? Jesus esteve 33 anos falando aos seus discípulos: Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus expirava pela glória. Foram 33 anos e meio, aonde o Senhor Jesus esteve aquém da glória. Mas naquele dia, em Atos 1, ele foi assunto ao céu e foi recebido no céu, aonde os anjos, ao verem entrar, disse assim: quem é esse? Quem é esse Rei da Glória? E alguém disse assim: Ele é o Senhor dos Exércitos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E eu quero te dizer nessa manhã o quanto você recebe o Cristo, o quanto o seu coração está aberto para o Cristo. Ele vai ser glorificado na sua vida. Ele pode operar cura, ele pode operar libertação, porque a pergunta do Espírito é essa: quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória que está entrando nesta casa, nesta manhã? Quem é o Rei da Glória? E nós vamos dizer como igreja: é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Senhor forte e poderoso. Ele é bem-vindo entre nós. Alguém aqui pode aplaudir ao Senhor e glorificar ao seu nome? Tu és bem-vindo, Senhor. Senhor, nós oramos agora e glorificamos o teu santo nome. Pedimos que o Senhor abra diante de nós a sua santa palavra e gere vida em nós. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Fala ao nosso coração. Precisamos da tua palavra. Amém e amém. Jonas capítulo de número 1, versículo de número 1. Jonas, a pomba. Jonas significa pomba. Nós temos aqui o mensageiro de Deus, e há uma palavra para a espiritualidade, para o nosso coração aqui. Jonas capítulo de número 1, versículo de número 1. Deixa o Espírito Santo gerar uma expectativa no seu coração, amém? Deixa o Espírito Santo operar no seu coração hoje. Glória a Deus. Se alguém está frio aqui, será aquecido nessa manhã, amém? Glória a Deus. Se alguém está precisando de fé, vai receber aqui essa manhã, amém? Há uma presença de Deus aqui, eu já o reconheci nessa casa, e eu te convido a reconhecê-lo também, amém? O texto diz assim, Jonas capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu não vou ler os outros versículos, mas você já conhece a história. Jonas foge da presença de Deus. Ele deveria ir para Nínive, ele vai para o outro extremo, que é Tarsis, atual Espanha. E ele foge da ordem, do chamado do Senhor, para poder falar uma cidade que era a capital do reino dos assírios, um povo cruel, inimigo de Israel. E Jonas olha para isso e diz: eu não vou trazer uma mensagem para esse povo,
Jonas é tomado de sentimentos pessoais, nacionalistas, mas ele compra uma passagem, desce até Jope, que era uma cidade portuária, compra uma passagem e vai no Mediterrâneo em direção a Tarsis. E lá ele fica tranquilão, vai dormir no porão do navio, um sono profundo. Deus envia uma tempestade que você já conhece. Deus agita todas as coisas para que o seu plano volte ao eixo, seja ajustado, e busca trazer Jonas de volta à rota de Deus. E o título desse sermão nesta manhã será Ajustando a Rota. Amém? Nós precisamos começar o ano ajustando a nossa rota na rota de Deus. Você já conhece a história? Os marinheiros tiram sorte, pegam e lançam Jonas ao mar, ao identificar que é ele, o fujão de Deus. E Deus prepara um peixe, um grande peixe, para engolir Jonas. E ele fica 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Após isso, ao orar ao Senhor no capítulo 2, o Senhor tem misericórdia dele e coloca novamente ele na terra, e ele vai a pregar a Nínive. Em se tratando de ajustar a rota, eu me lembro de uma experiência que eu e minha esposa nós tivemos. Estava eu e você, só amor, quando nos perdemos lá no Rio. Só eu e você, né? A Isabel não era nascida ainda, e nós tínhamos um Corsinha desse preto. Isso, a Jéssica, uma irmã Jéssica que mora em Ribeirão hoje, estava com a gente. E nós colocamos a rota Sertãozinho, Rio de Janeiro. E foi, irmão, primeira vez peguei a pista de Sertãozinho, Rio de Janeiro. Carro novo, feliz, né? Tinha acabado de comprar o carro e ia pregar num acampamento de jovens lá. E quando nós estávamos quase que 1h30 do Rio de Janeiro, nós entramos numa cidade, quem conhece o Rio ali sabe, Seropédica. Nós entramos nessa cidade e aí eu estou vendo que o negócio começou a ficar deserto. Nós começamos a entrar num lugar cheio de areia e estamos indo com o carro, né? Aí a esposa sempre antenada, né, irmão? Aí ela, amor, tem uma coisa errada aqui. Eu falei, o GPS está mandando aqui, a rota é essa. Aí até que eu falei, vamos parar e vamos ligar para o Nando, pastor. Eu falei, e difícil de achar a área, enfim, resumindo, a gente ligou, falou, Nando, nós estamos aqui. Ele falou, onde vocês estão? Eu falei, a gente está num local aqui, parece deserto, cheio de areia, só tem areia, nem terra é, uma estrada de areia. E a cidade que ficou para trás é Seropédica. Eu lembro da frase dele exatamente do telefone, sai daí. Sai daí. Eu falei, mas como que eu saio daqui? Eu não sei nem como eu entrei, né? E aí ele, sai daí. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, aí é uma zona perigosa, é uma zona criminosa aí, é muito. Eu falei, ele é do Rio? Eu falei, sabe o que está falando? Eu falei, meu Deus. Eu falei, como que eu volto agora? Ele falou, tenta pegar o retorno da onde você entrou e volta para a cidade, recalcula a rota. Para você pegou um outro extremo, mas aqui eu não chego no Rio de Janeiro. Ele falou, até chega, irmão, mas aí é perigoso demais, vão te parar, vai ver que você é paulista, né? E vão criar problema para você. E aquilo marcou, porque estar fora da rota é um problema. Estar fora da rota é um problema. Jonas era um problema fora da rota de Deus, mas um profeta dentro da rota de Deus. Ou seja, quando você está na rota de Deus, você vai ser problema para si e para os outros. Mas quando você está na rota de Deus, você vai ser profeta, você vai ser profético, aonde quer que você for. Louvado seja o Senhor. Então, para Tarsis é problema, mas para Nínive é profético. Este ano você precisa estar na rota de Deus. Você precisa estar ajustado na rota de Deus. Efésios 4,16 vai dizer, do qual todo o corpo bem ajustado. Bem ajustado. E Deus quer nos levar a um ajuste nesse início de ano, porque o texto continua, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Ou seja, o aumento do corpo, ele necessita antes de ter um bom ajuste, uma boa ligadura.
E o texto vai dizer que para sua edificação em amor. Efésios 4,16. Mas em se tratando do caminho da verdadeira espiritualidade, nós não temos dúvidas. A verdadeira espiritualidade é conhecer a Cristo. Prosseguir e conhecer a Cristo, esta é a essência da verdadeira espiritualidade. E Jonas, como os homens no Antigo Testamento, experimentaram o conhecimento de Cristo. Noé experimentou o conhecimento de Cristo ao edificar a arca. Moisés experimentou o conhecimento de Cristo ao ver a sarça. Abraão experimentou o conhecimento de Cristo ao ver o carneiro, não o cordeiro, provido em lugar do seu filho Isaque. Jonas conheceu a Cristo estando dentro do ventre do peixe, porque em Mateus 12:40 o próprio Jesus disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas partes mais baixas da terra, ou no coração da terra, ou no peixe, eu estarei 3 dias no coração da terra, o Senhor disse. Então naquele momento Jonas experimenta o conhecimento de Cristo, e experimenta o caminho da verdadeira espiritualidade. Como Jonas, hoje pessoas fogem da presença de Deus e consequentemente fogem da rota de Deus. Mas nessa manhã eu tenho uma boa notícia: o Senhor está querendo ajustar a minha e a sua rota para a glória do nome dEle. Amém? Ele está aqui essa manhã, e eu quero aqui, através dessa passagem de Jonas, trazer alguns ajustes para a verdadeira espiritualidade. Jonas foge da presença de Deus, e é esse o termo que a palavra de Deus diz. Esse ano o Espírito Santo tem emplacado no meu coração a passagem de Moisés, quando ele clama: não me faça sair desse lugar, se a tua presença não for comigo. A presença de Deus é o que nós precisamos pedir e estar nesse ano. Só que a presença não é só uma experiência de uma visitação. A presença é um lugar. A presença é um estado. A presença de Deus é um ambiente. A presença de Deus é tudo que diz respeito à orientação, a ajuste em nossa vida. Jonas foge da presença de Deus ao não seguir para Nínive, mas ir para Tarsis. E o que Jonas está fazendo? E aqui eu quero apontar quem está hoje fora da rota e fugindo da presença de Deus, para depois dizer para você como ser ajustado na rota de Deus. Quem está fugindo e quem está desajustado da rota de Deus, como Jonas, estão usando os seus dons a serviço de uma missão própria. Jonas era um profeta de Deus, sim ou não, irmãos? E para ter o conhecimento também, Amitai, que era pai de Jonas, era profeta também, está escrito em 1 Reis. Então Jonas e Amitai significa verdade. Jonas viveu num ambiente, numa casa, cujo nome do pai era verdade. Uma casa de verdade. O pai profeta, ele profeta. O sacerdócio era até passado de pais a filhos, mas o profético não. Aqui nós temos algo em comum: o pai ser profeta e o filho ser profeta. Então Jonas estava num ambiente que era impossível, entre aspas, ele sair da rota de Deus. Mas ele decide, dentro de uma vontade, talvez como alguns sugerem, vontade permissiva de Deus. Não sei se podemos usar isso, mas Jonas ele entra seguindo a sua vontade. E o que ele faz? Dos dons que ele tinha como profeta, ele começa a fazer isso a serviço da sua missão própria. Ele recusa a missão de Deus e vai fazer a missão própria. Quem está fora da rota de Deus está usando os seus dons para o serviço próprio, para o serviço do seu nome, para se tornar uma celebridade. Hoje, irmãos, pastores têm se tornado celebridades. Um pastor amigo escreveu isso e eu falei: meu Deus, é uma verdade. Pastores têm se tornado celebridades, lugares de culto têm se tornado ambientes de separação, VIP, outros menos VIP, outros povo.
E aí alguém diz assim, mas é fora da igreja. É fora da igreja que se cobra lugares VIPs para poder se assentar Mas se é fora da igreja, então não deveria ter culto, porque onde tem culto, onde tem adoração, é a igreja. Mas aí e aconteceu muito isso nesses dias de virada, onde criaram-se ambientes disso. Se for entretenimento e não culto, ok, mas Tiago condena isso veemente ao dizer que isso é fazer acepção de pessoas, acepção do pobre, acepção do rico em detrimento do pobre. Então isso é usar os dons para a sua própria missão. E Jonas ele começa a seguir um caminho de usar os seus dons para a sua própria missão. Essa nação eu prego, essa não. Os homens e mulheres de Deus que são chamados pelo Espírito Santo, eles foram levantados por Deus para poder servir ao propósito de Deus aonde quer que for, porque nós não estamos servindo a consumidores. A igreja se tornou um lugar de consumidores e nós temos que reprovar isso da nossa espiritualidade. A igreja é um lugar de serviço, a igreja é um lugar de adoração, porque a adoração também é serviço. Então nós não somos um ambiente de consumidores. Eu não prego para que você seja se sinta bem e possa dizer, eu consumi um bom culto. Não, isso não é uma verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é os dons que o Senhor me deu aos líderes, aos homens e mulheres dessa casa, para te edificar, para te encorajar, para te exortar, para te fazer um homem perfeito em Cristo Jesus. Então, usar os dons para a própria missão é estar fora da rota de Deus. Jonas também, ele mostra para nós que está fora da rota de Deus, é quando os sentimentos falam mais que o propósito. Os assírios, eles eram uma nação cruel, cuja capital é Nínive. Eles eram uma nação cruel, irmãos. A crueldade dos assírios foi registrada na história como nenhum outro momento. Talvez aí os babilônios também, mas os assírios muito cruéis. E Jonas olha para Nínive e diz assim, eu não vou pregar. O sentimento de Jonas fala mais do que o propósito. Quem está fora da rota está permitindo os sentimentos falar acima do propósito. Paulo, em Atos 15, 37, o texto diz assim, que quando João Marcos, que era parente de Barnabé, quis acompanhá-los, e João Marcos tinha deixado eles para trás na Panfilha, eles tiveram uma contenda, porque Paulo disse assim, esse rapaz não vai com a gente. Paulo também era cascadura, irmãos. Ele diz, esse rapaz não vai com a gente, ele pode ser teu parente, teu sobrinho que seja, mas ele não vai, ele se apartou de nós. Paulo coloca essa condição, e ali o texto diz, em Atos 15, que houve uma contenda entre eles. Barnabé foi com João Marcos para um lado, Paulo foi com Silas para outro. Mas Paulo era um homem que não era movido por sentimentos, mas por propósito. E o texto diz depois lá em 2 Timóteo 4,11, que Paulo diz assim, manda-me João Marcos, porque ele me será muito útil. Os meus sentimentos estão subjugados pelo propósito de Deus. O propósito de Deus deve estar acima dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos não devem nortear aqueles que estão na rota de Deus, porque quem está fora da rota, os sentimentos norteiam. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então esse ano não deve ser um ano de você se mover por sentimentos, mas por propósito. Quantos aqui vão se mover por propósito na presença do Senhor? Podem dizer amém comigo? Amém? Jonas também, ele buscava aquilo que não o confrontava, porque pregar para Nínive era um confronto direto a Jonas. Esse ano é um ano que você precisa estar disposto a ser confrontado, a ser desafiado, porque o que te desafia é aquilo que te transforma. Jonas escolhe descer a Jope. Vamos lá no capítulo 1, versículo de número 3. Mantenha sua Bíblia aberta que eu vou voltar nos textos.
Jonas capítulo de número 1, versículo de número 3, o texto diz que Jonas, ele se levantou para fugir da presença de Deus. Percebe que fugir da presença de Deus é algo notório, é algo visível. Então quem está fugindo da presença de Deus, a gente vai te achar, irmão, mas a gente também vai te exortar e te puxar para a presença novamente. Amém? O texto diz que ele descendo a Jope. Descer a Jope, irmãos, significa buscar aquilo que não confronta. Descer a Jope, porque Jope é um caminho ao inverso de Nínive, que era o lugar aonde Jonas seria desafiado a liberar uma mensagem de Deus. Então neste ano, está na rota de Deus, você vai precisar abrir a tua Bíblia, e não esperar uma voz de um ursinho carinhoso falando com você, mas a voz do Deus vivo querendo te transformar, e te tornar um homem e uma mulher diferente, cheios da presença de Deus. Se a Bíblia não te confronta, se a leitura da palavra de Deus não te desafia, não te quebra, como Jeremias disse que o vaso foi quebrado, então não estamos lendo a Bíblia. Cuidado com quem você está ouvindo. Eu não estou aqui sendo do tipo, você precisa só ser exortado, você precisa apanhar, você precisa tomar varada de Deus. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós estamos em dias onde o pecado sumiu, o inferno já não existe mais, e o diabo é bonzinho. Irmãos, o inferno continua sendo inferno, o pecado continua sendo pecado, e o diabo é mau e merece estar debaixo dos nossos pés. Mas nós estamos em dias aonde aquilo que nos confronta nos incomoda. É entrar na rota de Deus. Será necessário permitir que a palavra de Deus de fato entre na sua alma e faça divisão, como está escrito em Hebreus 4:16, 4:12, que a palavra de Deus ela faz divisão entre a alma e o espírito. Ou seja, ela encontra o ponto mais profundo, mais sensível do ser humano. Esteja disposto a Deus falar sobre você, ainda que será coisas chocantes. Esteja disposto a entrar na rota de Deus, e Deus falar, você é essa pessoa, você carece da graça de Deus. Sabe por quê? Porque se você assim se permitir, Cristo pode ser o teu Salvador, porque senão você será salvador de si mesmo. Nós estamos em uma geração onde as pessoas são salvadores de si mesmo. O seu modo de vida, o seu modo de vestir. Esses dias eu falando com alguém pelo telefone, a pessoa falou assim, mas não é a nossa maneira de pensar. Os antigos pensam assim, ou os pais pensavam assim. E a pergunta que eu fiz, mas o que a palavra de Deus nos diz? Porque se nós ficarmos assim, isso eu não concordo, porque eu penso diferente, é do diabo? É do diabo? Porque o que é de Deus é o que a palavra de Deus diz. Quantos acreditam que a palavra de Deus tem resposta para tudo? De verdade, você acredita? Para tudo, tudo. A palavra de Deus tem resposta. Agora, se nós acharmos que existem coisas que nós podemos trabalhar, como, isso eu penso assim. Quando um cristão começa assim, isso eu penso assim, aí eu já dá um passo para trás, irmão. Varão, aí não, varão, né? Qual diz aquele humorista, que isso, varão? Que isso, né? Que isso? O crente tem que falar, a palavra de Deus me ensinou a pensar desta maneira, a dizer desta maneira, a agir desta maneira. Por isso que o crente que não está lendo a Bíblia está pensando por si mesmo. Jesus disse assim, as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Então as palavras dele devem nortear o nosso coração.
Aquele que está fora da rota de Deus é aquele que desce para os porões, mas aqui os porões da vida. Quem está fora da rota de Deus, olha só o versículo de número 5, diz assim, ó: então temeram os marinheiros e clamavam cada um seu Deus. Lançaram as cargas no mar, diante da tempestade que acontecia lá fora, para aliviar o peso. E Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e deitando, dormia um sono profundo. Quem está fora da rota de Deus, está descendo aos porões da vida, e dormindo um sono profundo, porque ele quer sair da vista das pessoas. Os pensamentos hoje que têm norteado a nossa cultura, parece que tem gente querendo nos fazer mal em cada esquina. Eu já disse isso aqui. Nós querendo ou não, Deus é um Deus de um povo, amém? Jesus morreu por todos aqueles que crê. Jesus não morreu por uma pessoa, Jesus morreu para a sua igreja, que é o seu corpo, a composição de judeus e gentios, conforme em Efésios 2. Então, fugir da vista de pessoas é estar fora da rota de Deus. Quantas pessoas não permaneceram em empregos porque fugiram da vista de pessoas, porque não suportaram confrontos, não suportaram situações de desafio? Eu fui ofendido. Irmãos, quem não é ofendido nesse mundo? Antes de mais nada, o Evangelho já nos ofendeu, dizendo que nós somos totalmente depravados. Que ofensa maior do que essa? O Evangelho chegou para nós e falou assim: vocês todos, sem exceção de nenhum, são todo depravado. Todos vocês conseguem fazer coisas ruins como qualquer outro aí fora. Porém, a graça do Filho te salva, te limpa, te transforma, te faz um novo homem e uma nova mulher. Glória a Deus por isso. Então você percebe que o confronto, a realidade, a verdade vai estar inicialmente até mesmo dentro da palavra de Deus. Agora, distanciar de pessoas é distanciar do serviço de Deus. E distanciar do serviço de Deus é distanciar da rota de Cristo. Jonas esconde no navio, porque o que está acontecendo lá fora não me importa. Me importa se eu estou vivendo a minha missão. Um soninho bom aqui. É até gostoso, né? O navio sacudindo, balançando, parece uma rede, né? E o texto diz que ele dormia um sono profundo. Quem está distante de pessoas está dormindo um sono profundo. Por quê? Porque Deus aperfeiçoa a sua vida usando pessoas. Deus aperfeiçoa a sua fé usando homens e mulheres que Ele levantou. Deus aperfeiçoa a sua caminhada por meio da comunhão. Deus revela o conhecimento de Cristo por meio da comunhão dos santos, porque está escrito em Efésios que é no ajuntamento dos santos que nós conhecemos a altura, a largura, a profundidade do conhecimento de Cristo. Sem o seu irmão, o conhecimento de Cristo fica desprovido da plenitude. Então descer aos porões da vida, irmãos, é distanciar do serviço de Deus. E distanciar do serviço de Deus é distanciar da rota de Cristo. Quem entrar na rota de Deus nesse ano, esteja prontos para se relacionar. Mas eu sou introvertido. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando de relação. Mas eu fui frustrado. Quando não será? Mas eu fui desanimado. Quando não será? Será que a nossa conta de frustração, de desânimo é maior do que a conta das virtudes, dos frutos, do poder, da graça, da alegria? Alguém pode dizer amém no que eu estou dizendo? Amém? Então aqui eu estou, pelo Espírito Santo, trazendo um povo à rota de Deus. Foge quem está deixando de clamar o seu Deus. Está fora da rota de Deus quem está deixando de clamar o seu Deus. Porque o texto diz que Jonas dormia e os marinheiros cada um clamando o seu Deus. Confere comigo o versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um o seu Deus. Olha só, eles estavam fazendo culto, irmãos. Consegue entender? Jonas dormindo, o dorminhoco de Deus,
a pomba, o mensageiro de Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui de pomba, porque o conceito americano, a influência americana, fala para nós que nós temos que ser águia, não é? Os coaches falam, você tem que ser águia. Só que, deixa eu dizer uma coisa, a águia voa sozinho, a pomba não. Jesus nunca falou para a gente ser águia. Isaías disse que nós subiríamos como asas de águia, mas Jesus disse assim, seja semelhante à pomba. O Espírito Santo, ao descer sobre Jesus, ele é a figura do que, irmãos? Então, você percebe que a gente está tomando conceitos de cultura e falando no que é a palavra de Deus. Você tem que ser águia, você tem que ter uma visão. Aqui eu não estou dizendo que os atributos de uma águia não servem, não são uma realidade na vida do cristão, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus não diz assim. Percebe que conceitos como esse nos faz pensar a palavra de Deus a partir da cultura. E Deus não escolhe uma águia para falar a Nínive, Deus escolhe uma pomba. Noé não envia uma águia, mas envia uma pomba. Tem crente aqui nesta manhã para dar glória a Deus? Os marinheiros estavam fazendo culto, irmãos. E quem está fora da rota não está valorizando a oração, não está valorizando a adoração e não está valorizando o culto. Eu sei que tem muitos irmãos ainda viajando, alguns líderes viajando. Primeiro dia do ano, né, irmãos? Calma, a gente vai no culto. Mas eu sei que no decorrer do ano, alguns desvalorizam o culto. No momento que chegam, o horário, eu vou falar, irmãos, eu vou falar. Pode falar mesmo, então? Quer que o Espírito Santo fale ao seu coração, sim ou não? Esse sim ainda convenceu nem. Sim ou não, igreja? Sim. Quem entrar na rota de Deus, receba o confronto. Amém? Porque o que te confronta vai te transformar, vai te tornar melhor. Quem valoriza o culto, irmãos, valoriza no horário do culto. Ensina os seus filhos. Meus filhos, eles acordam, irmãos, eu já começo a apavorar todo mundo lá. Olha, não chegaremos atrasado. Por quê? Porque, irmãos, os marinheiros estão fazendo culto porque eles valorizam. Tempestade é algo espiritual, então nós temos que cultuar. Eles valorizam o culto. E Jonas está dormindo. Quem está fora da rota não valoriza a oração. Nós vamos ter as primícias aqui, terça, quarta e quinta. Será que tem uma agenda mais importante do que essa no início do nosso ano? Mas o trabalho, pastor, tudo bem. Nós temos irmãos aqui que saem do trabalho e vêm com a roupa do trabalho. Louvado seja Deus. Então isso é valorizar. Se quer entrar na rota de Deus esse ano, valoriza o culto, valoriza a adoração, valoriza a oração. A tempestade está acontecendo, liga para todo mundo. Pensa em ligar para todo mundo e nunca ligar para o céu. Irmão, falando sexta-feira com o irmão, mandou uma mensagem, desesperado, pastor, isso. Falei, irmão, você já falou com o pai? Fala com Deus, vai tranquilo para o culto, segunda-feira você resolve. As mulheres trazem bastante demanda em casa, amém, homens, sim ou não? Elas trazem bastante coisa para a gente resolver, amém, homens? Pode falar aí, pode falar. E quando elas trazem, o que a gente faz? Oh, meu Deus do céu, é muita demanda. Esses dias minha esposa trouxe uma demanda de um móvel lá em casa, né? Amor, precisamos trocar isso aqui. Eu falei, me dá 60 dias para eu falar com Jesus. Porque o negócio é caro, irmão. Mas tá quebrado, amor. Calma, me dá 60 dias. E tá nos 60 dias, tá? Já chegou parte já do dinheiro, que você não sabe. Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus. Para quem quiser abençoar aí, uma geladeira, tá, irmãos? Vai ficar mais fácil. Irmãos, o que eu estou dizendo para você
Eu estou dizendo que nós paramos de valorizar a oração e o culto, e as pessoas lá fora estão dizendo: ora por mim? Você ora por mim? Volte à rota de Deus. Se alguém tiver com alguma questão, chama onde for, vem aqui, eu vou orar por você. Porque está escrito: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. Mas eu orar? Sim, é você. Eu vou ter que bater o pênalti? Sim, é você. É você que vai ter que fazer isso. Porque voltar à rota de Deus é voltar à adoração. Não sei o que fazer, vamos então adorar. Vamos levantar nossas mãos e esperar a providência divina. Fizemos tudo o que deveria fazer? Sim, fizemos. Então vamos adorar. Voltar à rota de Deus, versículo de número 7. Olha só. Ah, meu Deus, me ajuda a acabar isso. Diz assim: dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes. Meu irmão, sabe o que está acontecendo aqui, minha irmã? Jonas está dormindo, é acordado e fica de boa ainda. Ah, gente, o que está acontecendo aqui? Tempestade? E os homens desesperados: aconteceu isso aqui por causa de alguém. Tem alguém aqui que está no nosso meio. O que eles fizeram? Vamos lançar sorte para saber. E o abençoado do Jonas poderia falar assim: ó, gente, é eu estou fugindo da presença de Deus. Deus me mandou pregar, é eu. Não, ele fica de boa. E os homens lançando sorte ali, até que a sorte cai nele. Sabe aquela coisa? O crente não consegue pecar escondido, é sempre descoberto, né? O crente sai com o carro com o carro com IPVA vencido, né? Licença vencida. Parece que a Blitz está na porta da casa dele. Ele tirou o carro, a Blitz da carteira. Oxi, meu Deus do céu. O crente é achado, irmãos. Só que não deve ser assim. Na rota de Deus você se apresenta. Eu vou dizer de novo: na rota de Deus você se apresenta. Eis-me aqui. Deus pergunta para Isaías, o Senhor pergunta para Isaías: quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eu só sou um homem de lábios impuros. E o Senhor já resolve na hora. Tá bom, é isso daí. Tocou a tenaz da brasa do altar nos seus lábios, ele foi limpo e disse: agora eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, voltar à rota de Deus é voltar a testemunhar. Você não precisa ser descoberto, você pode se apresentar. Jesus está no Getsemane, e Judas vai identificar quem é o Cristo, quem é o Messias. Ele identifica com um beijo. Alguém ainda fica em dúvida, porque me parece que não é muito a estrutura de um Messias. E ele disse assim: quem é? Quem é o Messias? Quem é Jesus o Nazareno aí? E ele diz assim, ele se apresenta e diz: eu sou. A hora que ele diz assim, os homens caem por terra, porque é o mesmo eu sou que se apresentou a Moisés, estava se apresentando ali. A presença poderosa do Cristo se manifesta ali. Os homens caem, está lá em João, eles caem no chão, mas o Cristo não se esconde igual Jonas, não faz assim, ó. Não, ele diz: eu sou. Tem algum crente aqui para dizer nesta manhã, dizendo: sim, eu sou um crente fiel ao Senhor? Você pode levantar as suas mãos e dizer assim: sim, sou eu. Sim, sou eu. Sou eu um servo, uma serva do Senhor. Obrigado, Mirela, pela glória a Deus. Alguém mais quer dar glória a Deus aí? Ah, meu irmão, agora deixa eu terminar com isso. Como que nós somos devolvidos à rota de Deus? Como nós somos devolvidos à rota de Deus? Que é o que nós precisamos. Talvez essa mensagem esteja assim: mas eu não sou tudo isso, ou eu sou tudo isso. Como eu sou devolvido à rota de Deus? Vamos lá. Versículo de número 7 do capítulo 1 diz assim: dizia cada um seu companheiro: vinde, lancemos sorte. O texto diz que lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Aí no versículo de número 11, após falar sobre a sua ocupação, que ele se revelou,
após ser descoberto, e os marinheiros falaram assim: o que a gente vai fazer agora para que o mar se acalme? E Jonas diz no versículo 12, falou assim: levanta-me e joga eu no mar, me entrega. Você quer voltar à rota de Deus? A primeira coisa, esteja onde a sua vontade for submissa à de Cristo. Esteja aonde a sua vontade seja submissa à de Cristo. Se nós não experimentarmos um subjugar da nossa vontade, como Jesus fez no Getsêmani, todavia não faça a minha, Senhor, mas a tua, nós não retornamos à rota de Deus. Retornar à rota de Deus é necessário que a minha vontade morra, a minha vontade de permanecer confortável no navio morra, e eu seja lançado à disposição da vontade de Deus, porque o mar é estar completamente confiante à vontade de Deus. Voltar à rota de Deus é o estado que vai requerer confiança plena em Deus. Porque sabe de uma coisa no livro de Jonas? O pior lugar do livro é o porão. O melhor lugar do livro é dentro do peixe. O pior lugar do livro é o porão, porque Jonas pagou. O melhor lugar do livro é dentro do peixe, porque Deus providenciou. Voltar à rota de Deus é deixar de financiar a minha rota e deixar Deus financiar a rota dele na minha vida. Nem que custe muita coisa. A primeira coisa que vai custar é a sua e a minha vontade. Se o Cristo subjugou a sua vontade, o que será de nós? O que você quer nesse ano? Você quer que Deus, que você paga, ou que Deus prepara? Alguém pode dizer alguma coisa aqui nessa manhã? Aleluia. Quando eu vou saber que Deus está pagando? Ah, você vai saber. Quando eu vou saber que sou eu? Você vai saber. Você vai saber. Segunda coisa, para voltarmos à rota de Deus, e aqui eu estou concluindo. Capítulo 2 de Jonas. Olhe lá. Capítulo 2. O texto diz que Jonas estava dentro do peixe. E ele fez o que, irmãos? Como que começa o capítulo? Podemos dizer juntos: e orou Jonas. Sem oração não retorna à rota de Deus. Primeira coisa é a nossa vontade estar subjugada à vontade de Cristo. A segunda coisa é vida de oração. Nós vendemos aqui, fizemos o pedido da Bíblia McShane. Alguns irmãos pediram um bom número que até me surpreendeu. Ali tem uma leitura devocional. Você está ainda no 5º dia de janeiro. A leitura da palavra de Deus é uma asa, e a leitura e a oração é outra asa. Uma não é mais importante que a outra, ambas são importantes. Então, voltar à vida de oração é o que Jonas tem, é o recurso que ele tem. Entenda de uma vez por todas, 2025, o maior recurso que você vai ter não é uma boa poupança diante da economia. O maior recurso que você vai ter definitivamente será a oração. Oração cabe em qualquer lugar, até mesmo numa aflição, nas entranhas do peixe. Estar nas entranhas do peixe em oração fala de lutar em oração. Ah, mas eu não consigo orar mais que 10 minutos. Eu também não, irmãos. A minha carne tem um monte de justificativa. Ela diz assim: Carlos, você precisa fazer algumas coisas. Você não está com fome? Você está com sono. Nem o diabo, irmão. O diabo fica de ladinho assim esperando. Calma, minha vez vai vir. Ainda que existem espíritos malignos que pressionam você para não orar, pode ter certeza. Mas a oração nos coloca de volta à rota de Deus. Jonas cita 11 citações de salmos, orando no capítulo 2. O que isso significa? Mas eu não tenho um conteúdo de oração. Ora com a Bíblia aberta.
Acha um texto bíblico, acha um texto de Salmo, acha um texto de Provérbios, acha as palavras do Cristo e começa a orar em cima daquilo que você leu. Eu te garanto, pelo menos meia hora, 40 minutos você vai orar. É tanto conteúdo, porque não é possível, porque você sabia que Deus ouve todas as orações? Quantos sabiam disso? Amém? Alguém tem dúvida que Deus ouve todas as orações? Agora, essa talvez você não sabia. Você sabia que Deus não responde todas as orações? Sim? Por que Deus não responde todas as orações? Porque Deus responde as orações que estão de acordo com a sua palavra. Deus não vai responder coisas que são aleatórias da nossa cabeça. Deus vai responder promessas. O Senhor vai responder aquilo que Ele já prometeu quando você colocar isso em oração. Pai, está escrito que nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele o teme e o livra. Pai, está escrito que se eu deleitar no Senhor, o Senhor satisfará o desejo do meu coração. É assim que o crente ora. É assim que Jonas nos mostra que este é o lugar de recomeço e resgate do propósito profético. É onde nós sumimos por completo e Deus vê. Se alguém quer voltar à rota de Deus, você vai precisar sumir, se possível dentro de um ventre de um peixe, aonde ninguém vê, e só Deus vai te ver. E se Deus puder te ver, a palavra diz assim, que o Pai que vê você em secreto te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém nesse ano espera alguma coisa de Deus, comece pela oração. Comece pela oração. E aqui eu olho para o livro de Jonas e Jonas morreu, irmão. Morreu para si. Os ninivitas creram. Sabe por que os ninivitas creram na mensagem de Jonas? Porque a gente fala assim, meu Deus, como que pode? Os ninivitas todos se converteram. Como que isso aconteceu? Irmãos, eles sabiam da história, que um homem estava dentro do ventre de um peixe e saiu do ventre do peixe. Eles olharam e falaram assim, Deus ressuscitou esse cara. Não tem como. Como que alguém sobrevive? Deus ressuscitou. E creram na mensagem, porque Jonas recebeu a mensagem no seu corpo, na sua vida. Jonas foi um sinal vivo. Semelhante sinal Jesus ofereceu ao ressurgir dos mortos. Para os ninivitas, Jonas ressurgiu dos mortos. Para nós, Cristo ressurgiu dos mortos. Jesus é revelado no livro de Jonas como aquele que desceu para subir. Cristo desceu para subir, para ser glorificado pelo Pai. E aqui nós olhamos, Jonas fugiu da presença. O nosso mensageiro fiel não fugiu da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que eu terminar dizendo essas frases, eu espero que você dê glória a Deus, amém? O nosso mensageiro fiel não fugiu da cruz. O nosso Senhor não dormiu, mas Ele foi de encontro aos perdidos no mar da vida. O nosso Senhor, Ele parou a tempestade da ira de Deus. Deus estava irado com os homens. O nosso Senhor parou a tempestade da ira de Deus e nos permitiu pisar a terra como uma nova jornada. Louvado seja o Senhor. O nosso Senhor ressurgiu como um sinal, não para ser sinal para uma cidade como Jonas foi, mas o nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos para ser um sinal para todo mundo. A pergunta nesta manhã, eu concluo a minha mensagem nesta manhã dessa forma. Jonas ensina para nós que estar na rota de Deus é deixar de ser abençoado. Não que isso seja errado, não que isso não vai acontecer, não que isso não seja importante, mas para ser também e principalmente
abençoador. Eu pergunto nessa manhã: existe alguém neste ano de 2025, ao ser abençoado, quer ser abençoador, quer ser uma mensagem, quer ser uma testemunha, quer ser uma voz de Deus, quer ter na sua vida o sinal da ressurreição do Filho de Deus? Alguém pode dizer amém essa manhã? Alguém pode dizer glória a Deus? Sim, Senhor, faça em mim, na minha vida, um abençoador. Voltar à rota de Deus e a verdadeira espiritualidade é ser um ministro de justiça. Nesse ano, entenda de uma vez por todas: se Deus não quiser te abençoar e quiser te tornar um abençoador, está preparado? Essa é a conclusão da nossa mensagem nesta manhã. Nós estamos entrando o ano com tantas expectativas de bênção. Esse ano eu saio da minha casa e vou para uma casa própria. Esse ano eu melhoro meu carro. Esse ano eu conquisto minha profissão. Esse ano eu faço... Tudo isso é bom e legítimo diante de Deus. Mas a pergunta é: você está começando o ano dizendo: eu serei um edificador? Você está começando o ano: eu serei aquele que constrói? Você está começando o ano: eu serei aquele que serve, eu serei aquele que ministra, eu serei aquele que fala, eu serei aquele que socorre, eu serei aquele que prega, aquele que louva, aquele que ensina, aquele que sofre, aquele que suporta, aquele que compromete, aquele que está disposto. Essa é a rota de Deus. O Cristo diz: eu não vim para servir, para ser servido, mas para servir. Será que podemos começar o ano assim? Começar o ano decidindo ser abençoador? Se você decidir ser um abençoador nessa manhã, ser um instrumento de Cristo, o Cristo revelado em você, pode ter certeza que Deus dará recurso nas suas mãos para abençoar. Mas eu não tenho nada. O menino não tinha nada, até colocar nas mãos do Senhor e dizer: eu quero ser o abençoador. Se a gente for falar com o menino, ele vai dizer o seguinte: você sabia de uma história? Eu ajudei o mestre a multiplicar pães e peixes para quase 10 mil pessoas. Você ajudou o mestre? Sim, eu só coloquei na disposição de abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode aplaudir a Cristo? Amém. Quantos nesta manhã querem e decidem gastar a sua vida por amor a Cristo? Se você está nesse lugar, eu te convido a ficar de pé, a orar diante do Senhor. Senhor, sim, o Senhor pode me abençoar, mas eu não quero sair daqui sem ser um abençoador. Aleluia. Nós estamos gastando a nossa vida por Ele. O pessoal do louvor pode vir. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Mais uma vez. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder. Meu Deus, nós não vamos para Tarsis. Está nele, vejam, Ele traz consigo a sua. Diga para Ele: eu quero ser abençoador. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por Ele que eu estou gastando